Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui é Erasmo Romão, seu companheiro nesse projeto novo, né, da Universo Vasco, mas com um nome diferente, que é o Vasco 10 RD. Vasco 10 RD, por que isso? Vasco, camisa 10, Roberto Dinamite, o Eterno. A gente, a partir da morte do Roberto, teve a ideia e a vontade de criar um canal, criar um canal de comunicação para a gente manter viva essa história, essa lenda que foi Roberto Dinamite. E hoje a gente faz o primeiro programa para você com muito carinho, com muita saudade, e justamente passado dia 9 de fevereiro, passado 31 dias da morte do Roberto Dinamite. Então a gente inicia esse canal, inicia essa fonte aí de comunicação do Vasco da Gama, claro, para você, nosso amigo. É claro que nós vamos falar do assunto Vasco da Gama, né? O nosso assunto é Vasco da Gama, mas sempre dando uma pincelada na vida, na obra, na carreira de Roberto Dinamite, e vai ser muito bom relembrar algumas coisas do nosso craque. Então, eu começo com uma partida muito interessante, muito bacana, muito emblemática do Vasco da Gama no Maracanã, 21 de julho de 74, idos justamente no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco foi campeão, né? O Vasco fez a final com o Cruzeiro e o Vasco recebeu o Santos, e no Maracanã, pasmem, 97 mil pagantes. Tá bom para vocês? 97.696 pagantes registrados lá no velho Maraca. Ô, saudade, né? Casa cheia para ver Roberto de um lado, Pelé de outro, né? Pelé ainda jogava pelo Santos e o Vasco venceu por 2-1. Primeiro gol do Vasco foi o Santos vinha amassando o Vasco, né? Vinha apertando o Vasco, e numa dessas, num escanteio a favor do Santos, a defesa do Vasco rebateu e saiu rápido, né? Saiu rápido, inclusive quem roubou a bola foi o Zanata, abriu para o Roberto na direita, o Roberto carregou um pouquinho, o Zanata disparou na frente, o Roberto jogou ali no corredor na frente, o Zanata pegou lá na frente, já chegando na entrelinha da área, né? Ali naquela lateral ali, e cruzou, né? Do outro lado, Luiz Carlos, um outro meia que jogava muito pela esquerda ali, Luiz Carlos, de peito, né, de ombro, sei lá, né, o pessoal do Santos até reclamou de um possível mão, né, mas foi de peito mesmo, colocou para dentro da rede. Primeiro gol do Vasco da Gama. O Santos empatou no segundo tempo. Rapaz, olha, falta em cima do Pelé ali na meia-lua da grande área, mas a um palmo da bola, a um palmo da grande área, então a bola ficou ali centralizada. Pelé mandou-lhe uma pancada. Mandou uma pancada no ângulo, parceiro, que era ruim de qualquer goleiro pegar. Goleiro do Vasco na época, o Andrada, um argentino bom de bola, né? Agarrava muito o Andrada, mas não deu pro homem não, deu pro argentino não. O Pelé meteu a pancada lá 1-1, e no finalzinho do jogo, aos 43 minutos, escanteio pro Vasco, né? Aquela bola marota ali no primeiro pau foi desviada. Roberto Dinamite lá dentro da área, a zaga não conseguiu cortar, né? Se atrapalhou nessa bola desviada. Roberto Dinamite lá na pequena área mandou aquela bomba, né? Dinamitou o gol do Santos e fez 2-1, o Vasco vencendo aquela importante partida, uma importante arrancada. Galera, hoje o assunto aqui, além dessa história bacana do Roberto Dinamite, é sobre o Maracanã, o velho Maracanã aí dos 97 mil pagantes, né, em 74, reduziu, né, diminuíram o Maracanã. Hoje comporta um pouco mais de 74 mil pagantes, pouquíssimo, né? E no jogo contra o Fluminense, no próximo domingo, o Fluminense pediu a carga de 50 mil ingressos. 50 mil é a torcida do Vasco, parceiro. Se você botar 50 mil para a torcida do Vasco, vende. Segundo os tricolores, né, os tricolores já estão comprando os ingressos desde sábado passado, né? Hoje é quinta-feira, então já estão aqui 5 dias aí comprando ingresso. E o Vasco começou na quarta-feira, um dia. Em 4 horas o Vasco esgotou a carga deles, né? Eu não sei qual é a carga exata,
Eu sei que tem um pouco mais de 30 mil ingressos vendidos. E acabou pro Vasco, né? Além de várias irregularidades, o sócio não conseguiu o desconto, né? Muitos sócios não conseguiram, alguns até conseguiram. Crianças, né, que poderiam pagar meia, não estava conseguindo. A operadora, né, para vender os ingressos que o Fluminense arrumou, terrível, né? Cheio de reclamações aí, cheio de ocorrência, cheia de BO, né? E aí eu pergunto, cadê a galera da LERJ? Cadê a comissão lá do direito do consumidor? Alô, seu Fábio Silva! Se lembra do Fábio Silva? Lá na história da SAF, né? Que embarcou, que quis entrar no sistema, não quis que votasse aquela votação da SAF. O direito do consumidor entrou, porque, né, uma empresa estrangeira está entrando no Brasil, no Vasco da Gama, não sei o quê. E agora? O Vasco está querendo usar o Maracanã, um bem público, né? O Maracanã é para todos, um bem público, tem vaga para se usar, mas o gestor público, né? Não é nem o dono do Maracanã, ele é gestor do público, não está permitindo, não, só quero 50 mil e acabou. Então, isso tudo por quê? Porque a gente fala por quê? O seu Fábio Silva, por favor, toma, agora sim, agora é a tua hora de brilhar. Chiquinho da Mangueira, que é vascaíno, que é da comissão, dá uma alfinetada no homem aí. Agora o homem, é a hora do cara entrar em campo, parceiro, né? Mas a estratégia do Fluminense qual é? Sabe que na torcida não dá para os caras, não. Não dá para os caras. No último jogo do Fluminense colocaram 10 mil no Maracanã, 10 mil só. O influencer lá do Tricolor tava desesperado, porque sabe que que a torcida do Vasco vai. E vai mesmo. Depois da goleada, depois dessa boa vitória contra o Nova Iguaçu, a torcida vai, cara. E aí, eles vão ser engolidos. Mesmo que a torcida do Vasco fosse minoria, a torcida do Vasco engoliria a torcida do Fluminense. Ponto. Tá? Eu já vi 5 mil vascaínos engolirem 40 mil do rival. Aqui também a torcida do rival também não está mais já foi uma torcida de respeito, agora não está mais por nada, é só modinha, né? E a torcida do Vasco vai engolir. E aí o Vasco ficou de pedir mais ingressos, né? Uma carga extra, mas há uma má vontade contra o Vasco. O sistema está todo contra o Vasco, a torcida está empolgada. O Vasco vai chegar lá, dentro de campo vence lá, que é o melhor lá, né? O Vasco está se ajustando, o time do Fluminense já tem um time já mais certo, mas na torcida, parceiro, não dá para os caras não. Relaxa, né? Relaxa que dói menos, aceita que dói menos, porque a torcida do Vasco vai fazer uma grande festa no Maracanã e o Vasco também vai fazer uma boa partida. Essa é o nosso desejo e é o que a gente espera da equipe do Vasco da Gama. Agora, as coisas têm que andar corretamente, né? Tem que ser justas, né? Torcedor que tem direito à gratuidade, torcedor que tem direito a desconto, né? Tem que ser feito. Agora, o vascaíno é sempre lesado porque não gostam, cheio de má vontade com o Vasco da Gama. Então fica o nosso registro, o nosso protesto, né? E nesse início de canal, né, que a força da camisa 10 do Vasco da Gama, né, possa prevalecer e as coisas possam caminhar legal e melhor ainda dentro de campo. Galera, foi um prazer estar com vocês aqui no Vasco 10 RD Erasmo Romão. Um grande abraço. Universo Vasco, aqui sua paixão é gigante.